O tema de hoje é falar quantos protocolos eu consigo fazer com jato de plasma e eletrocautério. E assim, gente, quantos protocolos parece assim meio aquele caderno de receita que tanto você espera chegar na sua vida, né? A receita da perfeição do atendimento, do protocolo, uma coisa assim fantástica. Eu sigo o livro de receita e tudo acontece para mim. Se enganou. Não tem livro de receita. Tem sugestões de trabalho, uma sequência de execução de passo a passo. Porém, falar de um número de protocolos que você pode fazer com jato de plasma e eletrocautério dentro de um passo a passo, dentro de uma sequência de atendimento, você tem aí uma média de mais de 20 protocolos de atendimento. Então, assim, eu acho um número bem significativo de atendimento no geral. Então, assim, para mim, o atendimento, esse número de protocolos catalogados está bem relacionado com o resultado. Não adianta eu elaborar coisas e trazer para vocês aqui na rede social uma lista de sugestões de trabalho aonde eu não consiga certificar nenhum resultado. Onde é apenas uma intervenção de uma eletroterapia, de uma descarga elétrica, como é o caso do jato de plasma e do eletrocautério, e não te trazer efetividade no atendimento. Então, não adianta falar em protocolos catalogados sem falar em resultados catalogados. A questão vem em cima de um resultado e não o questionamento de um possível trabalho que pode ser feito. Então, elaborar um protocolo cai bem na linha de raciocínio que eu sempre falo aqui da alquimia do profissional. Aquelas junções de atendimento, né? Aquela linha de raciocínio de prioridades que eu preciso atender, de etapas que eu preciso cumprir em determinada trabalho estético que eu estou fazendo. Então, existe uma etapa para cumprir em cada tratamento, né? Se você está falando de clareamento, você tem que ter ações que vão trabalhar na inibição da formação dessa mancha e ações que vão trabalhar na degradação dessa mancha. Então, eu já tenho duas etapas que eu preciso cumprir quando eu preciso fazer clareamento. Quais são as minhas ações de degradação e quais são as minhas ações de inibição? Quando eu penso na etapa que eu preciso cumprir em cada trabalho estético, aí eu vou encaixando as ferramentas, as possíveis ferramentas que eu tenho para trabalhar nessas etapas. Por que eu sempre trago essa linha de raciocínio? Por que eu sempre coloco dessa maneira para vocês a questão do número de protocolos que vocês podem fazer com a tecnologia? Porque é fácil eu dizer para vocês, tem um caderno disponível de receitas do passo a passo. Só que o que eu tenho aqui dentro do meu espaço, o meu cliente, o perfil de cliente que chega para mim, eu tenho X vivência. E vocês têm a atração de X cliente que vai te trazer Y vivência. Então, falar de uma lista de protocolos, né, de cadernos de receita, não é o ideal. Mas eu posso sim dizer de número de possibilidades de atendimento? Sim, eu posso listar para vocês aonde vocês vão conseguir encaixar essa tecnologia, né? Mas de uma maneira que vocês consigam realmente fazer disso uma ferramenta que vai ser encaixada na linha de raciocínio de vocês. Então, o que para mim é interessante? A etapa que eu preciso cumprir,
e em cima do diagnóstico desse cliente. Agora, eletrocautério jato de plasma faz clareamento? Faz clareamento. Eletrocautério jato de plasma faz trabalho com rejuvenescimento? Sim. Só dentro de rejuvenescimento ele vai atender lifting, que é trabalhar o firmamento dessa pele, trabalhar a tração de água nessa pele. Então, só dentro de rejuvenescimento já tem um monte de etapa que você precisa cumprir, que o eletrocautério jato de plasma vai ser bastante efetivo nesse tratamento. Então, no lifting, na tração de água e firmamento dessas fibras, no feedback de estímulo de renovação e de formação de colágeno, ele vai ser efetivo tanto no estímulo como também o colágeno através da inflamação, né? Aquele que você agride a pele para poder ter colágeno para estimular o reparo tecidual, né? Estimular o estímulo de renovação e produção do colágeno. Então, tanto no estímulo como também dentro da inflamação, ele vai trabalhar no rejuvenescimento. Que mais? Ele vai trabalhar na região dos olhos, que também é uma área a ser atendida em rejuvenescimento. Então, ele vai trabalhar olheira, e aí você vai ter essa tecnologia sendo encaixada no tratamento de olheiras, que é trabalhar na microcirculação. Quando você tem um microfaiscamento que ativa a tração, a descarga, a microdescarga nesse tecido, você tem excitação de aporte nutricional. E a gente sabe que a epiderme ela não é vascularizada. Quem é vascularizada é a derme. E toda a nutrição é feita da derme para a epiderme. Então, essa sinalização de tracionamento, né, de que você sinaliza para a derme, que a epiderme sinaliza para a derme o aporte nutricional, você consegue isso lindamente pelo faiscamento, pelo peeling elétrico. Então, aquele blurido, aquele vermelhidão que o cliente fica quando você faz um peeling elétrico, é extremamente importante para os preparos da pele quando você tem intenção de inflamar, para o aporte nutricional e renovação autônomo dessa pele. Você trabalha com o sistema autônomo, trabalhando com a sinalização já existente nessa epiderme. Então, quando eu preciso de revitalização, quantos profissionais eu vou dar aula e o profissional não entende o que é revitalização? Revitalização é tirar o tecido do seu estado de homeostasia. Isso significa baixa renovação. Claro, nós temos um sistema econômico. Ele renova quando realmente precisa. E esse realmente precisa não quer dizer que você está envelhecendo e a prioridade para o seu organismo é se manter jovem. Não. A prioridade desse organismo é se manter vivo. E a pele não é prioridade. Então, quando eu estimulo essa microcirculação, eu ativo essa renovação autônoma. E ativar essa renovação autônoma significa trazer revitalização, reviver o tecido. Então, a gente escuta muito das marcas, esse produto faz revitalização. Protocolo de revitalização. O profissional escuta isso e não entende o que é o processo de revitalização. Você entendeu? Então, qual que é o processo de revitalização? Quando que você realmente encaixa um processo de revitalização no seu tratamento? Eu começo todo o tratamento que eu começo pela linha de raciocínio da revitalização. Eu não posso trazer nenhuma transformação para esse tecido, nenhuma reorganização para esse nenhum
nenhuma transformação de clareamento, nenhuma transformação de rejuvenescimento, se eu não atender a primeira necessidade desse tecido, que é revitalização. Se eu tratar de acne, eu preciso de revitalização. Se eu fizer rejuvenescimento, eu preciso de revitalização. Se eu tratar de celulite, eu preciso de revitalização. Sem aporte sanguíneo, sem aporte oxigenativo, eu não tenho ATP. Eu não tenho ATP, eu não tenho transcrição. Eu não tenho transcrição, não tenho sinalização. Não tenho sinalização, não tenho replicação celular. Então, quando eu trago a minha ferramenta e venho fazendo essa linha de raciocínio inteira, da onde vai atingir meu ponto-alvo, que é o tecido, a necessidade desse tecido, aí eu tenho uma conduta profissional. Eu abro a minha mente para uma visão além do alcance do que está acontecendo. Vocês entenderam? Espero que sim. Tem alguém que me falando aqui, ai Ana, tudo jóia? Ai, que maravilha. Tem alguém dizendo aqui para mim, que é minha aluna, que ingressou aqui. Ai, coisa boa! Ah, falando sobre a questão do tipo de clareamento. Tá, eu vou explicar um pouquinho mais sobre essas etapas de clareamento. Mas voltando a falar, quando eu desenho essa estratégia, eu sou mais assertiva na hora que eu escolho a ferramenta que eu vou atuar. Quando que eu uso o peeling elétrico? Em todos os preparos de pele para inflamação. Eu encaixo esse protocolo em tudo que eu vou fazer de clareamento, em tudo que eu vou fazer de rejuvenescimento. Por quê? O peeling elétrico, ele vai trabalhar nessa gama de revitalização, nessa linha de raciocínio da revitalização, e vai trabalhar na degradação da mancha, porque aquele microfaiscamento traz estímulo de despreendimento, tá, do extrato córneo. Então você traz uma uniformidade para esse extrato córneo. Eu sempre tenho que lembrar para vocês que o fato de vocês trazerem uma renovação para o tecido, pensando que a pele não é algo que tem isso aqui de espessura, que tem 1 centímetro de espessura. A gente está falando em milésimo de milímetro. A tua escala de intervenção no tecido da pele é no máximo 1,5 milímetro. E eu sempre venho aqui, coloco a régua aqui e falo, não deixe a régua do lado de vocês, não tirem a régua do lado de vocês. Para vocês saberem qual é a profundidade que vocês realmente interagem no tecido. Às vezes a gente acha que faz milagre, que a nossa intervenção é uma coisa assim a nível de profundidade gigantesca. Sim, no mundo celular a gente realmente interage numa escala muito grande. Porém, quando você tem uma visão muito macro, você esquece da correlação micro. É essa correlação micro que você precisa se ater para você realmente criar os seus protocolos. A sua linha de raciocínio para entender o que é um protocolo efetivo tá no olhar micro e não na visão macro. O registro da foto antes e depois vai sempre te dar uma visão macro. A tua linha de raciocínio que te dá uma visão além do alcance vai te dar um diagnóstico micro. É aquele momento que você sabe o que aquela pele está precisando e o que você vai fazer com ela.
Qual é o momento que aquela pele está no desenvolvimento, seja ele de um rejuvenescimento, seja ele de um clareamento, seja ele de um tratamento de estria, de acne. Você tem que saber qual que é o momento da trajetória que você vem trazendo esse tecido. Então, falar em números de protocolo que a ferramenta pode te dar são vastos, são mais de 20 catalogados que você pode fazer com essa ferramenta. Então, quando eu venho aqui e falo para vocês que é uma ferramenta de excelente relação custo-benefício, eu estou falando que o equipamento se paga e paga você que é profissional. Que é isso que é importante. Não adianta você comprar uma ferramenta que você não consegue pagar a ferramenta, não consegue usar a ferramenta e a ferramenta não te dá nada, né? Você vai viver de brisa, realmente, né? Vai viver de respirar. E não é essa a realidade, né? É importante eu falar que a estética não é uma conta redonda. A estética é uma conta muito bem elaborada para ela realmente acontecer e ser efetiva no que vocês estão fazendo, tá? Falando em números de atendimento de protocolo catalogado. Quando eu digo que são mais de 20, eu não estou dizendo que você vai aproveitar essas 20 opções que o equipamento vai te dar. Às vezes o equipamento te resolve um problema para você, dentro da gama de clientes que você atrai. Eu vou falar de uma micropigmentadora, por exemplo. A micropigmentadora, ela usa muito o eletrocautério para trabalhar descarrego desse pigmento, reorganização tecidual, eliminar excesso desse pigmento que está retido nessa sobrancelha, né, por um trabalho que tá ali por ordem de uma, que tem um aspecto mais de tatuagem do que de micropigmentação, né? Então, ele vai atuar muito nessa ferramenta. E aí, talvez é isso que a gente está conversando aqui, a solução X para um profissional. Então, esse questionamento que a gente precisa ter quando eu falo de soluções para cada um. Às vezes, a gente pensa que eu investi num equipamento e eu cato o caderno que a empresa me mandou, né? Eu cato lá o caderno, o caderno de protocolos e falo assim, eu não tô aproveitando direito esse investimento. Olha quantas coisas que esse equipamento faz e eu não estou aproveitando. Gente, não é assim. Acabei de falar para vocês, não é uma conta redonda. O equipamento te resolve X, te traz X soluções. Para você, fechou. É aí que ele se paga para você. Vocês entenderam? Não é, de repente, achar que vocês vão conseguir aproveitar todas as opções de um caderno de tratamento. Porque, assim, eu posso usar a ferramenta no facial e ela ter opções de tratamento no corporal. Vocês entenderam? Mas eu não atendo corporal, e aí? Eu não estou aproveitando o equipamento? Tá aproveitando dentro do nicho de atendimento que você faz. E isso é extremamente importante. Isso é realmente importante no meu ponto de vista. Te resolve X questão? Então é ali que ele vai se pagar. Não escolha nenhum equipamento, nenhuma tecnologia na hora de você investir, pensando quais são as opções de tratamento que ele pode te dar. Sim, é válido, mas isso é um apelo comercial, é aquilo que a empresa quer te entregar. Você tem que pensar se dentro daquilo que você faz, a tecnologia vai te resolver
alguns passos, algumas etapas daquilo que você tem afinidade de tratar. Isso eu acho importante, porque assim, vocês acham que eu não tenho nada encostado aqui? Vocês se enganam. Vocês acham que eu não tem coisa que eu comprei no calor do momento, achei legal, vou tentar deslumbrar e não tá encostado aqui? Claro que tem. Claro. Sabe? Claro que tenho. Mas eu chego num momento de maturidade profissional que eu preciso escolher bem os meus investimentos. E eu tô falando isso para vocês não terem os erros que eu tive. Eu brinco muito que eu venho aqui, quando eu olho alguém arrastando uma mala num congresso, eu tenho até medo. Porque eu penso ali, meu Deus, ali vai o cartão inteiro, mais uns 4, de um monte de produto, porque vai passando em cada barraca, né, que eu brinco, né, vai passando em cada stand e vai largando todo o dinheiro que ganhou nisso. E aí faz o que com aquele monte de produto da mesma coisa, com a mesma proposta, quando você vai olhar o que você comprou? Vai para dentro do armário para depois ir pro lixo. Eu falo que é assim, é duas coisas errôneas. Investir o teu dinheiro excessivamente sem saber o que você vai fazer com aquilo e jogar tudo isso depois no planeta, né? O produto que você não usou que vai pro lixo não justificou. A embalagem plástica que você também tá dispensando do produto que venceu, que também não... Então, assim, lixo, dinheiro jogado fora, um profissional frustrado no final, uma carreira desmontada às vezes, né? Porque altos e baixos todo mundo tem. Mas ver dinheiro jogado fora é uma coisa que te desanima bastante. Então, olhar os cursos que vocês fazem, olhar os investimentos aonde vocês colocam o dinheiro sofrido de ganhar. Olha onde você está investindo, olha onde você está colocando o teu dinheiro, né? Faz aquele monte de boleto, de compra equipamento que não vai usar. Quantas vezes eu não fiz isso? Então, assim, eu venho aqui para falar para vocês que eu também erro. Mas eu acho que vocês podem aprender com os erros dos outros, assim como eu também aprendi, tanto com meus como também com os dos outros. Então, fazer boas escolhas, né, optar por um equipamento que tenha uma boa relação custo-benefício, que te traga, sim, né, uma gama de diversidade de atendimento. Eu acho isso importante quando a empresa investe num apoio, né, uma speaker que realmente descreve um caderno de protocolos. Acho isso importante, eu não estou desvalorizando isso. Só que você, na hora de escolher, tem que pensar o quanto tudo isso vai te trazer de solução no teu dia a dia de atendimento. É isso, ponto. Pensar o que aquilo vai te trazer de solução dentro do nicho de trabalho que você faz. Porque cada vez a gente precisa ser específico, porque não dá para atirar para todos os lados. Então, tem algumas técnicas que eu vou me transformando especialista naquilo, para que eu possa ser referência dentro da minha cidade em determinado serviço. Então, já teve situações que, por exemplo, eu comprei um dermógrafo top, gastei aí 3, 4 mil reais num dermógrafo. Eu não faço mais micropigmentação, né? Eu tenho formação na área, mas é um trabalho que eu não consigo hoje me dedicar, então não consigo investir. Se eu não vou dedicar, não vou investir. Só que eu tenho um dermógrafo top aqui para que eu faça os trabalhos de desenvolvimento
de despigmentação química, por exemplo. Mas é porque eu sou professora e é porque eu tenho que elaborar protocolos efetivos para os meus alunos. Mas por que que eu teria um dermógrafo de 4, 5, 6 mil reais se ele não é minha fonte de ganho? Não é minha fonte de ganho. Não uso ele semanalmente para fazer o meu trabalho. Então, pensar, se ele resolver um protocolo para mim, ele vai se pagar. Ele vai se pagar. No caso, eu mantenho ele porque ele me ajuda nas minhas ferramentas que eu preciso elaborar, porque eu dou aula. Então, por isso eu tenho essa ferramenta. Se eu não desse aula, não teria, porque não usaria ele de outra forma. Eu tenho formação em micropigmentação. Pense numa pessoa que já estudou tudo, né, nos nichos da estética. Sou eu. Eu fiz micropigmentação, eu fiz micropigmentação labial, eu fiz micropigmentação reparativa, entendeu? Passei por todas as áreas para poder me trazer um certo conhecimento, um certo know-how, para poder elaborar minhas aulas de atendimento, né? Minhas aulas de conhecimento específico. Então, mas atuante aqui na clínica, eu tenho que decidir com o que eu vou trabalhar. Eu tenho, porque na hora de eu buscar esse cliente, seja nas redes sociais, seja no boca a boca, seja no que for, eu tenho que ter um carro-chefe do que eu trabalho. Eu tenho, porque eu vou ser conhecida pelo que eu faço no quê? Vou tomar isso como exemplo. Quem é que gosta de ir em clínico geral? As pessoas não querem ir em clínico geral, as pessoas querem ir num especialista. Eu tô com problema X, eu acho que eu estou com problema de estômago. Você vai querer ir no clínico geral para dar uma olhada no geral em você? Não, você vai querer ir no gastro. Você nunca quer ir num clínico geral. Por isso que não adianta você ser Maria dos 7 instrumentos. Você não vai tocar nenhum bem. Então, você precisa se especializar em alguma ferramenta. Porque senão, você não vai conseguir investir bem, se desenvolver bem. Isso não vai conseguir emplacar. Gente, é sério, é um excelente exercício para se fazer todos os dias da vida da gente como profissional. Não tem como. Eu não faço tudo. Eu entro aqui atrasada, às vezes para fazer a live com vocês, né, fazer a nossa aula, porque às vezes eu tenho que atender, eu tenho rotina de atendimento. E às vezes eu tô aqui com o cliente e eu tô focada nesse cliente. O cliente tem que entrar e sair com todos os objetivos dentro da minha cabeça cumprido. Às vezes eu levo 1 hora, às vezes eu levo 1h15, às vezes eu levo 1h20, às vezes eu levo 40 minutos. Então não é uma conta redonda. Por isso que eu falo para vocês, o atender pessoas não é uma conta redonda. Assim também quando eu faço os meus investimentos. Porque tem casos que precisam de mais elaboração, mais planejamento, mais olhar clínico, e tem casos que assim, é a receita do bolo. Realmente, tem casos que é a receita do bolo. Só que tem caso que você vai ficando tão específica, tão graduada naquilo, que você começa a atrair trabalhos específicos, né? Meus alunos aqui de plantão sempre têm um apelo maior de um lado como do outro. Eu tenho uma aluna em São Paulo que toda vez que eu converso com ela, assim, é grande a troca com ela, porque a coisa que ela mais gosta de trabalhar é jato de plasma elétrico cautérico em estrias. Gente, eu trabalho, mas não é um impacto tão grande o quanto essa aluna minha faz em São Paulo. E ela me traz uma vivência, ela me traz uma experiência, e foi aonde ela se identificou.
Por isso que eu falo, quando a gente se dispõe a ensinar o que a gente sempre aprende mais do que ensina, com certeza. Porque vem fontes de experiência de cada canto, aonde a gente consegue construir várias ideias de trabalho, vários resultados catalogados. E não uso pretendido, mas resultado catalogado mesmo. Então, falar para vocês, afirmar para vocês que a ferramenta de elétrica halter e jato de plasma pode trazer para vocês mais de 20 protocolos, são opções de tratamento. Então, você vai fazer um bom investimento, tem uma excelente relação custo-benefício, você vai conseguir encaixar no seu trabalho 1, 2, 3, 10 protocolos aí? Vai conseguir encaixar isso na sua maratona aí do dia a dia, da rotina sua. Vai conseguir. Mas não pense você que você vai conseguir pegar o caderno da receita e fazer tudo dentro da sua clínica com efetividade, com rotina de atendimento. Isso seria uma loucura eu vim aqui falar para vocês. Até porque eu não tenho que levantar a bandeira específica de marca nenhuma, né? No geral, eu sempre falo que cada equipamento tem seu ponto positivo, tem tem o seu segredo de projeto, tem o seu apelo de projeto, tem o seu apelo de mercado, e cada um vai tentar encaixar esse equipamento dentro daquilo que eles olham no mercado e falam, nossa, dentro dessa tecnologia está faltando isso. Então, e é nisso que gera a competitividade, a concorrência, e tá tudo bem porque faz parte. Vocês entenderam? Então, eu falar que vocês têm mais de 20 protocolos para atender, isso é um apelo bastante comercial e bastante apelativo em relação ao que a ferramenta pode te entregar. Mas a linha de raciocínio que você, como profissional, precisa ter é quais soluções dentro daquilo que você faz, aquela tecnologia vai te atender. É isso que vocês precisam saber na hora de colocar o seu rico dinheiro em algum investimento que vocês vão fazer. Isso é crucial. E não é arrastando a mala no congresso, gastando todo o crédito que vocês têm, gastando todo o dinheiro que vocês têm, lotando a sala de vocês de tecnologia, lotando a sala de vocês de produto, que vai ser garantia de agenda cheia. Isso não é garantia de agenda cheia. Lamento. Gostaria muito de dizer que era o quê? Uma conta redonda. Mas não é. Não é. Ai, obrigada. Estão aqui falando para mim que adoram a minha didática e principalmente a sinceridade. Gente, não dá para parar o tempo da gente, parar o que a gente está falando para vir fazer um aulão que não vai servir para vocês, tá? Tem que parar tudo, vir com um tema que realmente seja a verdade nua e crua, e que realmente depois a gente consiga segmentar essas informações e que elas agreguem no dia a dia aí na rotina, né, nos vídeos mais curtos que a gente coloca por aqui. E a verdade é essa. Eu gostaria muito de dizer para vocês que a estética é essa conta redonda, né? Essa conta redonda de aquisição versus retorno, mas não é. Não é. Quantas coisas eu encostei, quantas coisas eu desisti. Mas eu desisti, por que que eu desisti? Eu desisti porque eu não me identifiquei com a técnica, com o serviço. Eu desisti porque eu não aprendi a usar direito, fui mal direcionada. Então, os porquês que vocês desistem de determinadas técnicas é que vocês precisam alinhar com vocês mesmos. Entendeu? Bem assim, diário de uma esteticista hoje.
né? Bem diário de uma esteticista, aquele sentimento mais íntimo de por que você faz determinados procedimentos e por que você não faz determinados procedimentos. Então, é aquela coisa de você ser sincero com você mesmo e deixar de colocar a culpa, por exemplo, no equipamento, no produto. Ah, eu comprei um kit de atendimento que custou R$ 2.500. Não vi resultado nenhum. Falei, tá. Você pagou R$ 2.500 porque diante da proposta que fizeram para você, você ficou encantada. Te encantaram, te entregaram te preencheram lacunas de objeções que você precisava. E aí você ficou realmente encantada e você viu diante daquele kit que valia R$ 2.500 tudo que você estava levando, porque a pessoa disse, você vai investir 2.500 e vai te retornar 10.000. Então ela te entregou uma conta redonda e você se deixou se levar por essa conta redonda. A partir do momento que você pagou os R$ 2.500, você levou uma ferramenta de trabalho. O que você vai fazer com aquilo é problema seu. Agora, se você vai rasgar o dinheiro, é opção sua. Se você vai conseguir fazer os R$ 10.000 que a pessoa te prometeu, também não sei e também não tem garantia disso. Você vai ter que se debruçar e desenvolver aquele protocolo, aquela linha de raciocínio. E depois você vai ter que colocar cliente nisso, pagando o preço de retorno daquilo. E quem que faz essa conta para você da linha do tempo para isso acontecer? Só você mesmo. Não é ninguém sentado numa mesa de negociação que vai fazer essa linha de raciocínio para você. Ninguém. Depois vocês chegam no final da semana frustrado porque vocês estão com os boletos na mão para pagar e não ganhou o que vocês gostariam de ter ganhado. E é triste isso. Porque nesse momento a gente se sente muito incapaz. A gente se limita, a gente se boicota, a gente se acha o pior profissional do mundo. Mas vender serviço não é fácil, não é fácil. E ganhar o preço que a gente quer também não é fácil. Por isso que eu venho aqui, eu falo tanto em conhecimento, eu falo tanto que vocês precisam elaborar o protocolo de vocês, a alquimia de vocês, a assinatura de vocês em um protocolo. Eu falo tanto que quanto mais vocês aprendem do que vocês fazem, mais vocês têm força argumentativa para conversar com o cliente. Como é que alguém pode querer vender algo que nem aconteceu e pedir para o cliente entregar o dinheiro antes de acontecer, sem ter, no mínimo, força argumentativa para dizer como que vai ser essa trajetória para esse cliente? Vocês já pararam para pensar nisso? Que ganhar o dinheiro, justificar o dinheiro, tem uma atmosfera muito grande que vocês precisam montar para que vocês tenham rotina, né, frequência de entrada na vida de vocês. Já pararam para pensar? E não tem. E não tem uma receita. Eu gostaria muito de vir aqui dizer para vocês assim, ó, nossa, eu tenho a receita para vocês. Não, eu tenho conhecimento, eu tenho vivência e é aqui que eu venho dizer para vocês como as coisas funcionam. Que bom que tem as ferramentas online, porque eu poderia ter acesso a 1, 2 pessoas. Por aqui eu tenho acesso a todo mundo que tiver interesse de realmente saber o que é uma vivência de atendimento, o que é a cabeça de um profissional de estética, né? Então, que a sinceridade seja a nossa maior ferramenta para se manter firme naquilo que a gente faz. Porque entender os processos é entender como que eu vou chegar no sucesso. Existe todo um processo para se bancar, para poder ver esse sucesso acontecer. E não é da noite pro dia. Não é da noite pro dia. Não é uma conta redonda. Tenha paciência com você, profissional.
O seu maior concorrente, o seu maior desafio está aqui, ó, em como estruturar o seu trabalho de uma maneira que ele consiga fluir levemente. Que a sua agenda seja a entrada de clientes novos, mas que a sua agenda seja uma permanência de clientes que acreditam e vejam o resultado do seu trabalho. E não é fácil isso, mas também não é difícil. Eu não estou aqui dizendo para vocês que tudo isso é difícil. Eu estou dizendo para vocês que a ferramenta chama conhecimento. A ferramenta chama não ter preguiça de pensar. A ferramenta é não comprar tudo, toda a conta redonda que as pessoas querem entregar para vocês. É só isso. Vocês entenderam? Então, como assim? Sejam mais questionadores. Sejam mais céticos. Me explica como que isso vai chegar a isso. Sabe? Não leia um folder lá no Congresso, no qualquer post e é por aqui. Cuidado, questionem, sejam mais céticos e sejam mais analíticos. Eu sempre vou levantar a bandeira de um profissional de uma mente mais analítica. Não tem erro. As pessoas que se mantêm no mercado, elas conseguem desenvolver a sua própria alquimia, elas gostam do que faz, elas colocam muito amor no que faz, elas têm paciência com os resultados e elas entendem o processo. E aí elas têm menos frustração, elas conseguem avançar em passos curtos, mas numa certa constância que leva ela a se sentir motivada a estar no espaço dela, a atender os clientes, a fazer a coisa certa, a aproveitar, a explorar os investimentos que fez, porque infelizmente dinheiro não leva desaforo. Infelizmente. Né? Quem que não tem uma história triste para contar de um investimento mal feito? Todo mundo. Né? Então, a minha bandeira que eu sempre venho levantar e falar para vocês do eletrocautério e do jato de plasma é que é uma boa ferramenta. Não é uma ferramenta milagrosa, é uma boa ferramenta de se trabalhar. Entrega bons resultados, eu consigo combinar com as outras coisas, ela me entrega uma vasta opção de atendimento, porém, quem dirige a ferramenta continua sendo eu. E se eu não for um bom motorista, esquece, pode ser a Ferrari, pode ser o Golzinho, pode ser o Fusca. Eu estou em reta de colisão o tempo todo, se eu não aprender a dirigir as ferramentas que eu adquiri.